Então vamos avançando. Sanou a dúvida? Os dados personalizados, e aí eu gostaria de chamar a atenção dos senhores em relação ao Rio Grande do Sul, porque como eu falei mais cedo, o Rio Grande do Sul ele está bem avançado em relação à biometria. E a 21.538, ela é de 2003, ou seja, ela foi antes do processo de biometria avançar no Brasil. Então vocês têm que tomar atenção em seguinte: tem uma resolução que, embora não esteja no edital de vocês, ela eleva alguns documentos, alguns dados, a dados personalizados, tal qual a 21.538. E essa elevação pode fazer com que seja cobrado em prova alguns dados que não estão na resolução 21.538. Os dados personalizados, né? Acesso ao cadastro, o tema, né? Isso é, na 21.538, quem pode ter acesso ao cadastro? Quem pode ter acesso? É o próprio eleitor, isso é óbvio, né? O eleitor em relação aos seus próprios dados, ou seja, ele não pode ter acesso a um dado de um eleitor terceiro, ele tem que ter acesso aos seus próprios dados. A autoridade judiciária, quando tiver guardar relação com a sua atividade, ou seja, um juiz criminal está procurando um réu, está procurando uma testemunha, ele pode oficiar a Justiça Eleitoral para verificar se tem um eleitor com aqueles mesmos dados e a Justiça Eleitoral, encontrando o eleitor, fornecer os dados de endereço, de votação para o juiz do processo. E o Ministério Público. Essas três autoridades têm competência direta. Eleitor, autoridade, né? Autoridade Judiciária e Ministério Público. Tem um outro legitimado que aí é mediante convênio. São empresas, órgãos públicos, mediante convênio junto ao TSE. Desde que tenha reciprocidade. Eu não sei se vocês lembram, há alguns anos, na presidência da ministra Carmen Lúcia, teve uma certa polêmica em relação ao Serasa ter acesso ao cadastro eleitoral. Isso aconteceu porque tinha um convênio que pedia reciprocidade. O convênio não diz que é só órgãos públicos, pode ser órgãos particulares, desde que houvesse reciprocidade. Qual era a reciprocidade à época, né? O TSE iria validar dados do Serasa, ou seja, não iria dar acesso aos dados sigilosos, iria só validar os dados, o Serasa iria mandar os dados, e o TSE com isso iria ganhar em contrapartida uma série de tokens do processo judicial eletrônico, que são expedientes caros e a gente precisa fazer para ter o processo judicial eletrônico. Então havia essa reciprocidade, só que à época teve muita polêmica em relação a isso. As pessoas começaram a chiar, dizendo que os dados eleitorais iam estar livres ao Serasa, e a ministra Carmen Lúcia, a ministra da época, suspendeu os convênios, suspendeu firmar esses convênios e implantou uma comissão para verificar qual seria a validade dos convênios que tem o TSE hoje. Mas fundamentalmente são esses quatro. Vejam que o Cadastro Nacional de Eleitores ele é do TSE, ou seja, se o Tribunal Regional Eleitoral quiser, por exemplo, fazer um convênio com o Detran local para fazer uma reciprocidade de dados, ele não pode fazer isso. Ele tem, por força da resolução 21.538, mandar essa minuta de convênio ao TSE. O TSE poderia verificar isso. E aí, quais são os dados de natureza personalizados, né? A 21.538 fala isso. Filiação, os dados, né? Filiação, profissão, escolaridade, filiação, profissão, escolaridade, telefone, filiação, profissão, escolaridade, telefone, endereço. A 21.538 fala nesses dados, que são todos os dados que o eleitor informa quando vai tirar o título de eleitor. O que acontece? Esses dados aqui, com a biometria, foi ampliado.
apesar de não ter sido alterada a 21538 especificamente, a resolução 23335, no seu artigo 9º, resolução, deixa eu apagar, vai ficar muito alto. A resolução 23335, no seu artigo 9º, equiparou os dados biométricos a esses dados personalizados. Então, documento de identidade, CPF, foto, digitais e assinatura foram equiparados a dados personalizados. Então, eu chamo a atenção para vocês o seguinte, a regra é essa, tá? 21538. Mas, como o Rio Grande do Sul está muito avançado na parte biométrica, eu sugiro que vocês guardem essa lista também, porque como equiparou esses documentos, esses dados, a dados sigilosos, é interessante e isso pode cair em prova, porque esses dados passaram com a resolução 23335, que é de 2011, gente. É de 2011 ela. Eles passaram a ser dados personalizados também. Então, para fornecer esses dados aqui, só podem ser o próprio eleitor, a autoridade judiciária na sua área de competência, ou seja, ele tem que estar vinculado a algum processo, o Ministério Público, em algum processo ou em algum trâmite interno deles. Tem uma exceção também, gente, deixa eu voltar aqui, que é o delegado de polícia. Em um caso específico, que são nos crimes que envolvam lavagem de dinheiro. Então, o delegado de polícia, naqueles inquéritos, naquelas notícias, crimes, que o ato, né, envolva lavagem de dinheiro, o delegado pode requerer esses dados sigilosos também. Fora isso, fora a lavagem de dinheiro, ele não tem legitimidade para pedir isso ao Tribunal Regional Eleitoral, nem ao TSE. Ele tem que, no processo, mediante pedido ao magistrado, requerer. É a mesma coisa, por exemplo, e isso vocês têm que tomar cuidado, aqueles órgãos que parecem, mas não é. Por exemplo, a Defensoria Pública, ela tem legitimidade? Não. A Defensoria Pública, ela no processo, ela age como advogado. Então, da mesma forma que o advogado de uma parte não pode ter acesso a essas questões, a Defensoria também não poderia. Então, o defensor público tem que pedir à autoridade judiciária. Ela tem que ir no processo e requerer essa informação. O juiz vai fazer a análise, o juízo de valor, vai ver o contraditório, vai ver a ampla defesa, vai ver a atividade do Ministério Público como fiscal do regulamentação jurídica, ver se cabe ou não essa quebra de dados, se tem que requerer a Justiça Eleitoral. Em ele entendendo necessário, ele requer, magistrado, esses dados à Justiça Eleitoral. O defensor não pode. Uma outra exceção que abriu aqui, gente, e aí essa é a exceção da exceção, são os diretórios dos partidos políticos em âmbito nacional, tá? Isso é importante, âmbito nacional. Diretório de partidos políticos em âmbito nacional pode ter acesso a esses dados, mas apenas, anotem aí, dos seus filiados. Eles não têm acesso a esses dados de todos os eleitores. Eles têm acesso aos dados dos seus filiados. Isso já foi uma norma que o TSE já colocou. Ele, partido político, do Diretório Nacional, ou seja, o Diretório Municipal de Canoas, ele pode requerer ao juiz eleitoral os dados dos filiados dele? Não, não pode. Ele pode requerer ao TSE? Não, não pode, ainda que o TSE dele não é legitimado. O Diretório Regional pode pedir ao TRE? Não, não pode. Tem que ser o Diretório Nacional pedindo só dos seus filiados ao TSE. Esse pedido tem que ser direcionado ao TSE. Diferentemente dos outros. O eleitor vai requerer no juiz eleitoral, a autoridade judiciária vai pedir ao juiz eleitoral, o Ministério Público ao juiz eleitoral. O diretório tem que ser ao TSE, nenhum outro órgão está legitimado para responder essa demanda do Diretório Nacional. Seria até complicado, porque se é o Diretório Nacional, ele quer dos filiados de todo o país. Então, não teria como um TRE dar, porque ele teria a divisão das competências assim. Você só atua naqueles eleitores, naqueles filiados da sua circunscrição.
Então, o TRE do Rio de Janeiro, o TRE do Rio Grande do Sul, só tem a base de filiados do seu estado. Então, o Diretório Nacional só pega de todos. Então, ele tem que passar batido por isso. Tá bom? Depois dessa introdução, eu vou para as questões. Acho que sumiu ali, tu tá mexendo aí? Não. Eu vou lá. Que aí, ao longo das questões, a gente vai pegando mais algumas pegadinhas de prova. Muito rápido, rapaz? Tá tranquilo aí? Dorme não, né? Vamos lá aqui. Negócio de informática aqui não é comigo não. Tema, vamos lá. Alistamento eleitoral. Assinale a operação correta no que se refere a alistamento eleitoral, segunda via, transferência, delegados partidários perante o alistamento, cancelamento, exclusão de eleitor, revisão de correções. Basicamente tudo que tem na resolução 21.538. Está quebrado aqui em 2 slides, não se preocupem, a gente vai para as outras opções, vai de A a suspensão de direitos políticos não acarreta o cancelamento da inscrição eleitoral, enquanto a perda de tais direitos gera o cancelamento. Não acarreta. Eu vou falar para vocês o seguinte, a suspensão de direitos políticos, a gente vai tratar de direitos políticos. Está previsto na Constituição, tanto a suspensão quanto a perda dos direitos políticos, está lá no artigo 14 da Constituição, elas acarretam o cancelamento. Então, enquanto a perda gera o cancelamento, a suspensão também gera. O que acontece na Constituição, a gente tem 4, 5 motivos, a gente não tem mais perda dos direitos políticos, a gente vai tratar isso amanhã. A gente não tem cassação dos direitos políticos, desculpe, mas tanto a suspensão quanto a perda, elas importam em cancelamento da inscrição. O que acontece é que, internamente, o status dessa inscrição, ela fica suspensa também, mas para fingir concurso, a literalidade é que os dois acarretam o cancelamento. B. A revisão de eleitorado é ordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Quando realizada a correção em determinada zona, o município ele determinado fica provada fraude nas proporções comprometedoras. Esse é o comando da questão. A revisão de eleitorado, eu vou falar com vocês agora um pouco em relação ao que está passando. A revisão de eleitorado, ela também está na resolução 21.538. Ela tem alguns critérios que você pode fazer. Primeiro, se tem muitos eleitores, a população, os eleitores ultrapassam uma série de requisitos como a soma da população menor de 18 anos e maior de 70, o volume de transferências naquele município sobrepôs a média dos anos anteriores, que isso dá um indício de irregularidade, ou a prova de irregularidade mesmo. Você faz uma correção, uma inspeção naquela localidade e você verifica um grande número de inscrições fraudulentas, de endereços indevidos, ou ainda tem mais um item, que é quando, por dados de IBGE, a população daquele município ultrapassa em 65% os eleitores. Então, isso está tudo na 21.538, é texto de lei, eu vou passando aqui para vocês. A questão 11, né? Eu vou passar a fundamentação para vocês aqui. Está no artigo 58 da 21.538. A fundamentação do 1 está no artigo 71, 2 do Código Eleitoral. A base, 71, 2 do Código Eleitoral. E a B está na 58, artigo 58, da 21.538. A B é o gabarito, mas vamos ver as outras opções. Em caso de transferência do domicílio eleitoral para a unidade da federação diversa, o número de inscrição eleitoral será mantido, será alterado. Isso aqui, gente, eu não falei com vocês lá naquele quadro, mas o que acontece? O número da inscrição, ele vai sempre se manter, ele vai criar um número no alistamento, número X, 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 X. Ele vai se manter no alistamento, ele criou. Se ele for transferido, esse número vai ser mantido. Ele não vai mudar. O que vai acontecer é no título de eleitor, no documento, tem um campo lá próprio,
no título do documento, tem um campo aqui, o F. O F. Aqui vai ser mudado ao F dele, mas o número que está aqui, que é a inscrição eleitoral, vai permanecer a mesma. Isso tem, primeiro, tem dois porquês, né? Primeiro você manter o número do eleitor, ou seja, você consegue acompanhar a vida do eleitor desde o alistamento até a exclusão dele do cadastro eleitoral. E o segundo é lógico, em relação ao inchaço desse número. Se você, a cada movimentação, você mudasse o número dessa pessoa, considerando que a gente tem 140 milhões de eleitores, se cada um desses se movimentar uma vez por ano, a gente, ao longo de 2, 3, 4 anos, a gente teria um número absurdamente grande, desnecessariamente, sem aumentar o quantitativo de eleitores. A gente iria aumentar a numeração desses títulos sem aumentar o quantitativo. Então, o número se mantém, o que vai mudar é o F dentro do título de eleitor. Aí, a título de curiosidade, mas eu acho que vocês podem ler na 21538, a formulação do título são 12 números, né? 12 dígitos. Tem o dígito verificador lá no final. Não, vamos fazer bonitinho para não confundir vocês. Espera aí. São 12, ignorando os zeros, vamos de trás para frente que fica dígito, traço o F, é assim mesmo, são 2. E aí para cá é um número sequencial, de 8. 1, 2, 3, 4, 8. Aqui são 8 sequenciais. Esses 8 números, os dois seguintes, é a unidade da federação, que tem uma relação lá na 21538, que vai de 01 até 27, que é a ZZ, que é a unidade do exterior. O dígito verificador é um cálculo matemático, que aí o Alexander vai explicar melhor do que eu, que o cálculo matemático não é comigo, que esse aqui é em relação ao F, e esse aqui é em relação ao sequencial. Mas eu nunca vi cair isso prova, isso é só título de curiosidade, tá, gente? Professor, fale. Eu não sei se é relação ao TSE ou não. Qual? Essa numeração? Não, essa numeração... A letra B. Hã? A letra B? Letra B. Ah, então eu vou voltar. Ele fala em critério qualitativo. Deixa eu voltar. Letra B, a revisão do eleitorado ordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral. O que acontece? O TSE faz isso. Na 21538 você vai ver que é obrigatório. Quando atinge um daqueles critérios da 21538, o Tribunal Regional tem que fazer essa revisão de eleitorado, o TSE manda. É o objetivo. Não tem nenhum juízo de valor. Se atingir um dos três, e é um dos três, gente, não precisa ser os três. Tem 3 incisos lá. Agora, o TRE pode, sob suspeita de fraude, mediante uma revisão prévia, mandar também fazer essa revisão. Então, o que acontece? O TRE, quando realizada a correção, ou seja, o TSE manda fazer quando atinge um daqueles 3. Percentual de eleitores, transferências, ou a população é muito maior. Ou seja, você vê uma desproporção. Você tem 95% da população daquela município é eleitor. Aí, para evitar que isso é uma suspeita de fraude, aí obrigatoriamente você tem que fazer a revisão de eleitorado. O TSE manda, porque aí é o objetivo. Agora, em suspeita de fraude, o TRE também tem autonomia para fazer. Ele não precisa do TSE. O TSE, no máximo, vai chancelar o pedido dessa revisão. Mas quem vai mandar é o TRE do Rio de Janeiro. TRE, Regional Eleitoral, do Rio Grande do Sul, no caso. Ele vai fazer, ele vai ter que ser precedido por uma correção para quê? Para ter substância, porque às vezes a suspeita, na hora de fazer a correção, não se confirmou. Você verificou ali que, apesar de ter muita transferência, aquelas transferências são todas regulares. Então, não teria por que você fazer uma revisão. Então, havendo correção, são 2 atos. Tem que fazer a correção no município e tem que ficar provada a fraude em proporções comprometedoras. Porque não adianta você fez 5.000 diligências, teve 5.000 transferências. Você pegou uma fraude. Essa fraude não inviabiliza a votação. Ela não vai trazer prejuízo à eleição daquela cidade. Então você cancela aquela inscrição, mas você não faz uma revisão de eleitorado. Mas você vai fazer uma verificação no município que tem 1.500 eleitores. E aí você pegou desses 600 pessoas tão fraudulentamente, é caso de uma correção, porque isso vai te proporcionar no voto. Se você pegou e fez 500 transferências
para um vereador se eleger, por exemplo, 500 votos em alguns municípios elegem prefeitos. Então, quando realizado em proporções que comprometam a lisura das eleições, o TRE pode determinar a revisão de eleitorado. Tá bom? Vamos voltando para as opções. Nenhum requerimento deve ser transferência ou segunda via recebido dentro do prazo de 150 dias. Ó, tá vendo? A questão trabalha com 150 dias, não trabalha com 151. Qual é o erro do comando da questão aqui? Segunda via. É a única coisa que está errada. Se você for pegar as questões, a única coisa que está errada, está tudo certinho, segunda via está errada. Não pode, a segunda via não respeita esse prazo. A segunda via, 60 dias fora do município e 10 dias dentro do município. Ok? E o E, os partidos têm legitimidade para requerer, por seus delegados, a exclusão de qualquer eleitor, não tendo legitimidade, entretanto, para assumir a defesa. Esse aqui que está errado. A gente vai falar agora sobre a fiscalização das operações de cadastro. O que acontece? As operações de cadastro, elas são fiscalizadas pelos partidos políticos. Para manter a lisura do pleito, o juiz eleitoral ele pode excluir um eleitor ex officio, ou seja, ele pode excluir ele tendo o poder dele de cautela em relação ao Cadastro Nacional de Eleitores. Ele pode determinar a exclusão. Só que o que acontece? A exclusão desse eleitor ela é precedida de um procedimento. Você pega aqueles princípios constitucionais e aplica no direito eleitoral, que é a ampla defesa, o contraditório. Então, esse processo a pessoa é chamada, você verifica, e em havendo provas razoáveis de que foi uma fraude, o juiz pode, sem pedido de ninguém, ele não precisa daquela movimentação da jurisdição. Ele pode, na parte administrativa dele, ex officio, mandar excluir essa pessoa. Eu avancei, né? É aqui. Ele pode mandar excluir. Então, o juiz tem o alistamento eleitoral. O juiz decide. Se for deferido, o partido tem, o delegado do partido, né? Tem 10 dias para tentar reverter esse deferimento do alistamento eleitoral. Se for indeferido, o eleitor tem 5 dias para recorrer. Tá ok? Se deferido, o partido político, pelos seus delegados, pode atacar esse alistamento e indeferir. Tanto o alistamento, transferência. Só a revisão e a segunda via que não caem, porque a revisão e a segunda via não muda o eleitorado. O alistamento e a transferência, como importa em modificação no grupo das eleições, ele importa esse procedimento de transferência e verificação pelo juiz eleitoral. O eleitor tem 5 dias, o partido tem 10. Agora, o que acontece? Isso aqui, o juiz eleitoral tem no primeiro e no 15º dia de cada mês, colocar a lista de novas inscrições naquele município, na circunscrição dele, melhor. Essas novas são alistamento, que é originário, e a transferência. Reparem que a transferência entra porque ela é nova naquele município. Apesar dela ser já uma inscrição que existe na justiça eleitoral, naquele município ela é nova. Então, pelo poder de cautela, para verificar se essas transferências não são indevidas, publica-se uma lista no primeiro e no 15º dia de cada mês. E reparem, se esse dia cair em dia não útil, isso vai para o primeiro dia útil subsequente. Está direitinho na 21538. E o que acontece? Esses prazos aqui,
só vão contar dessa lista, ainda que o eleitor tenha tido ciência antes. Vamos dizer que o eleitor soube, ou até o partido político, soube no dia 10, né? Iria publicar aqui. No dia 10, ele teve ciência da lista. Não conta daqui, só conta da publicação. Mesmo que tenha. A resolução 21538 é clara nisso. A contagem do prazo dos 10 dias só conta da publicação da lista. Ainda, aí é a observação que a própria lei faz. Ainda que o partido não veja. Ou seja, normalmente o que acontece é isso. O partido não fica no varejo tomando conta do alistamento eleitoral da transferência. Mas, a despeito disso, o prazo conta e tem que publicar essa lista. Não é porque, eu publiquei de janeiro a outubro. Pô, nesses 10 meses, em nenhum momento o partido veio fazer mão dessa lista eleitoral. Em novembro eu não vou fazer. Pode isso? Não, não pode. Isso aqui é obrigação legal. O juiz eleitoral tem que fazer todo dia 1º e todo dia 15 de cada mês. Mesmo que os partidos não usem essa relação para nada. Tem que estar disponível essa relação para eles impugnarem. Tá bom? Mais à frente, no Código Eleitoral, e na 21538 também, ele fala também da exclusão do eleitor. A exclusão do eleitor independe disso aqui. Ele pode ser ou não nesse processo. Porque a exclusão, ela pode ser, por exemplo, como a gente viu na opção anterior, em caso de correção. A correção verificou que há uma perspectiva de fraude naquela transferência, aquilo pode ser objeto de um processo que no final vai determinar a exclusão do eleitor. E aí independe disso aqui, aí são prazos específicos daquele processo. E aí lá no final o juiz pode determinar a exclusão. Aquele processo não depende desse primeiro dia 15, aquilo ali depende da instauração do processo, do Ministério Público, dele verificar tudo aquilo, do eleitor ser chamado para prestar esclarecimentos. Ou seja, ele pode ou não decorrer disso, tá bom, gente? Fica prestando atenção nisso. Então vamos lá. Os partidos não têm legitimidade para requerer por seus delegados exclusão de qualquer eleitor, não tendo legitimidade, entretanto, para assumir a defesa do eleitor cuja exclusão seja sendo promovida. Ele tem, é a mesma coisa. Ele pode fazer. Da mesma forma como ele tem legitimidade para excluir, ele tem a legitimidade para defender o eleitor. Porque é necessidade dele verificar isso. Isso está lá para vocês encontram no artigo 27, inciso... qual é essa questão? É 12? 11. É 11? Não, é 11. Isso está lá para vocês no artigo 27, inciso 2 da 21538. Ele tem legitimidade também para defender o eleitor em caso da exclusão. É aquilo, sempre pegando os princípios, né? Os princípios constitucionais que vocês estudaram no direito constitucional, eles aplicam bastante na esfera eleitoral, na parte administrativa. Ou seja, precisa do contraditório, precisa da ampla defesa. Você não pode, ainda que o juiz possa fazer de ofício, ele não pode fazer sem antes ter ouvido os interessados, tá bom? Vamos avançar.